Olá, pessoal. Agora a gente vai tratar de mais três outros exercícios que eu mesmo desenvolvi, seguindo uma ordem boa para prestar atenção em algumas abstrações, em algumas regras gramaticais que podem vir a ser úteis, mesmo durante uma conversação ordinária, uma conversação fluida entre pessoas comuns, né? Qual seria então a nossa primeira regra? Bem, lidar aqui com a relação entre substantivo e adjetivo, né? É uma regra geral, né? Você pode fazer isso com qualquer verbo no infinitivo, né? Vamos pegar aqui, por exemplo, esse nome to walk, né? To walk é o verbo caminhar, né? Para qualquer verbo no infinitivo, você pode fazer o seguinte: pode retirar o to, colocar ing ao final, sem verbo to be ao lado. Por quê? Porque se tiver verbo to be ao lado, você vai lidar com o aspecto contínuo, né? Que pode ser present ou past continuous, né? I'm walking ou I was walking, né? Ou I've been walking, né? Tudo isso aqui é um aspecto contínuo, né? Mas por quê? Porque eu estou lidando com o verbo to be aqui sempre, né? Mas você não vai fazer isso, né? Só tirando o to, walking, você vai ter sempre, né, o ato de caminhar. Mas para não ter que lidar com essa locução verbal inteira aí, né? Ou seja, o uso de mais de um verbo para expressar a mesma coisa, né? O português desenvolveu um, um nome particular para isso aí, que seria o caminhar, né? Ou a caminhada. E se você colocar isso aqui na frente de um outro substantivo, por exemplo, né, walking effort, né, você vai ter o esforço da caminhada, né, o esforço da caminhada. Ou, né, ou você pode fazer com que esse substantivo, né, que agora se tornou um adjetivo, por quê? Porque está na frente de um outro substantivo, né, ele se tornar o esforço da caminhada, ou você pode fazer com que isso aqui seja um adjetivo para um ser qualquer, um substantivo qualquer que possa vir a ter essa qualidade. Por exemplo, a famosa expressão aqui, walking dead, né? Aqui, o seu substantivo vai receber a qualidade walking, né? São mortos caminhantes. Então, esse adjetivo pode ser tanto utilizado como uma espécie de substantivo, né? O esforço da caminhada, ou ele pode ser de fato uma qualidade de um substantivo que foi dito anteriormente, né? O morto. O morto que é caminhante, é capaz de andar, né? Isso aqui você pode fazer para qualquer verbo. Vamos escolher outro aqui, ó. Learning, né? To learn, aprender, né? To, learning, o aprendizado. É porque é o ato de aprender, né? Learning process, né? O processo de aprendizagem, né? Agora, seu substantivo virou o adjetivo. Fácil, né? O que mais? A propósito é daí que vem aqueles quatro nomes famosos, né, das quatro competências que você deve aprender na língua inglesa, né? Que é, por exemplo, writing, hearing, né? Speaking e reading. O ato de escrever, o ato de ouvir, o ato de falar, o ato de ler, né? Ou seja, escrita, audição, fala e leitura. Vamos ver outro aqui. Um bem famoso aqui, por exemplo. Speak, né? To speak é falar, né? Speaking é o ato de falar, ou a fala, né? E lá, speaking bird, né? Se você colocar no YouTube, né? Procurar assim, speaking bird, né? Um pássaro falante. Isso aí serve para qualquer verbo no infinitivo. Você pode transformar, na verdade, você pode retirar dele um substantivo e também um adjetivo, né? Então, veja que interessante, né? Um ótimo exercício para você aumentar o seu vocabulário de forma sistemática é não só pegar esse verbo no infinitivo e ir lá naquele site conjugador reverso e pegar as três formas possíveis de um verbo, né? Na língua inglesa, que é I speak, I spoke, spoken. Mas você vai pegar esse mesmo verbo e vai fazer isso, né? To speak, speaking, speaking bird, por exemplo, né? Com isso aqui, ó, você não só vai aprender as três formas possíveis que um verbo no infinitivo pode assumir, né, na língua inglesa, mas também vai aprender substantivos e adjetivos que você pode extrair desse verbo.
Então, melhor forma de aprender um verbo é essa. Depois você pode pegar isso aí e começar a fazer algumas frases a partir delas, né? Ah, I speak too much. Eu falo muito, né? I spoke to my mom yesterday. Falei com minha mãe ontem. Então, essa é a grande sacada, né? Do que você pode fazer aqui com um verbo no infinitivo, né? E uma das formas que o inglês inventou, né, para tornar a sua língua mais fácil. O próximo exercício é sobre a face oculta dos sujeitos, né? Isso é muito interessante porque na hora de você decidir qual é o verbo auxiliar correto para fazer a sua conjugação verbal, né? Se vai ser simple present, no simple future, no present perfect, future continuous, né? Você escolhe, né? É de suma importância, né, que você saiba qual é o sujeito que está realizando a frase. Mas para saber qual é o sujeito que está realizando a frase, que pode ser muito confuso, pode ser um nome próprio, pode ser uma descrição definida, como a gente vai ver aqui, é importante que você saiba realizar um processo de redução ao seu respectivo subject pronoun. Então, por exemplo, João é homem. He is a man. Por quê? Porque João é um he. Pedro e Maria são amigos, né? They are friends, né? Por quê? Porque Pedro é um he, Maria é um she, mas eu posso abstrair isso ainda mais, né? Porque sempre, lembre-se que a regra máxima da linguística é essa, né? É você falar o máximo possível no menor intervalo de tempo possível. Então, sempre que você puder fazer com que a sua formação seja simplificada, você pode fazer com que ele e ela se tornem eles, né? Lembrando que tanto a língua inglesa quanto a língua portuguesa tem esse caráter machista, né? Pode ter o número de mulheres que for, mas se tiver um homem, você tem que falar eles, né? Geralmente, quando estamos falando de um sujeito indeterminado, que pode ser homem ou mulher, né? Geralmente o inglês também opta por colocar o he ou him, né? Como os pronomes, né? Lembrando lá daquele segundo exercício. Mas só lembrando que existe uma forma alternativa de referir-se a isso também, claro, né? Seria o one, né? É, one who wants to drink, né? Aquele que quer beber, né? Pode ser tanto um homem ou uma mulher, né? Ou alguém, né? Alguém é mais neutro, porque aquele ainda tem essa desinência de gênero ele, né? Pode ser aquele e aquela, né? Mas quando você quer ser neutro no inglês, você pode falar one. One who wants, né? É por isso que a gente tem aquelas expressões, né? No one, né? Que é a mesma coisa que nobody. Someone, né? Que isso aqui é errado até mesmo na gramática inglesa, né? Some, em geral, é uma indeterminação para uns ou umas, né? Someone era para ser alguns, né? Mas normalmente é traduzido para algum. Anyone é uma forma mais correta de dizer algum, né? Someone era para ser alguém, né? Algumas pessoas, né? Mas não existe isso, né? O N é para uma coisa só e o some é para uns, né? Uns e um. Mas voltando aqui, como é que esse cão veio parar aqui, né? How did it, né? Esse cão, né? Que é considerado uma coisa, né? Para a língua inglesa, mas só se ele não tiver uma família, sabe? Só se os familiares não considerarem é, membro da família, né? How did it come here, né? Como isso veio parar aqui, né? Lembrando daquele primeiro exercício, né? Double H question, auxiliar verb, subject pronoun, né? It é esse cão. Perceba que esse cão todo é o sujeito, né? Cão seria o núcleo e o esse é um adjunto, né? Que a gente chama isso de um pronome demonstrativo, por exemplo, né? Aquilo que ajuda a especificar melhor o seu sujeito, né? Então, esse cão é um it, né? Tem que perceber isso, né? Lembrando que, mesmo que se trate de uma terceira do singular, né? Não está no presente do indicativo, né? Então, você não precisa ficar lembrando daquela história de colocar S ou não, né? Então, beleza, por exemplo, esse exemplo aqui, ó, como sua família vai junto, né? Se ir junto não é a ideia assim de te acompanhar, né? How? Beleza, como é que é sua família? Sua família pode ser reduzida ao quê, né? É um caso controverso, porque você pode tanto querer dizer they, como pode querer dizer um eles, depende do seu nível de abstração, né? Ou de como você quer tratar a família. Se vai ser do ponto de vista pessoal, em que a sua família é um tal de eles, né? Ou se vai ser um grupo abstrato, né? It, uma coisa, né? Sua família pode ser uma coisa, né? É
a família, né? O conjunto de pessoas, a coisa, né? Vamos considerar os dois casos, né? Por exemplo, how does it go along, né? Como é que ele vai junto? Como é que acompanha, né? Esse phrasal verb aqui serve para querer dizer isso, né? Então perceba, WH question, auxiliary verb para as coisas que são ações, né? Lembrando que o bizu é, se não tem verbo to be aqui, não vai ter verbo to be aqui, né? Como seu auxiliar, né? Essa história de perguntar se é ação ou estado só vale para simple past ou simple present. A gente vai ver isso com mais precisão no método lógico e neto que eu vou mostrar para vocês na última aula. How does it go along? Ou, se eu quiser considerar como eles, né? How do they go along? How do they go along? Como eles vão junto, né? Olha que interessante, né? Então, é necessário abstrair, né, quem é o seu sujeito, né? Eliminar os adjuntos e fazer o famoso processo de redução ao seu respectivo subject pronoun, né? Seu sujeito, seu pronome sujeito respectivo, né? Isso você vai adquirindo com o tempo mesmo, né? Agora tem que se ligar nesse caso aqui, ó, por exemplo. Ó. Esse caso é difícil, né? O carro da vizinha faz barulho, né? Uma pergunta, né? Tem que se ligar naquela pergunta, né? Naquela ordem das perguntas, né? Também, né? Mas eu te pergunto, quem é o sujeito aqui, né? Muitas pessoas vão achar que sujeito tem a ver com a pessoa, né? Um ser humano que está envolvido no contexto, mas isso não é verdade, né? Você pode referir-se a toda e qualquer termo linguístico, né, sobre o qual estamos falando, né? Seja ele realizando uma ação, o fato de estarmos falando sobre ele, né? Então, muitas pessoas pensariam que o sujeito aqui é a vizinha, mas não é, né? É o carro da vizinha, né? Então, o carro, né? Carro é o núcleo do sujeito, né? Tudo isso aqui é adjunto. Um artigo definido, uma locução prepositiva aqui, né? Que é de mais a, da, né? Vizinha também são adjuntos, são detalhes desse carro, né? Então, tudo isso aqui é o sujeito, esse aqui é o núcleo, né? Então a gente tem que aprender a fazer a abstração e reduzir esse sujeito ao seu respectivo subject pronoun. O carro é uma coisa, é um it, né? Então, não tem double it question nessa pergunta, né? A gente elimina esse how, why, né? Não tem, né? Então a gente começaria a frase segundo essa ordem aqui, né? Qual é o auxiliary verb, né? Se trata de uma ação que o carro está realizando. Então perceba que também não tem verbo to be aqui, né? E o it é uma terceira do singular. Está no presente do indicativo? Sim, está, né? Ele faz barulho, ele não fez, nem fará. Ele faz, é um hábito do carro. Na verdade, eu estou perguntando se é um hábito mesmo, né? Então, o seu auxiliar vai ter que ser do, porque se trata de uma ação, né? Mas como é uma terceira do singular do presente do indicativo, does. Does it make noise? Esse it reduz todo esse sujeito aqui. Fácil, né? Por último, lidamos aqui com algo que é mais uma decoreba, sabe? Mas tem umas regrinhas interessantes por trás, né? Umas regrinhas lógicas, dedutivas, né? Nada mais é do que assuntos sobre os apóstrofos, né? On apostrophes, né? Como é que você pode usar esses apóstrofos para fazer algumas contrações, né? A gente tem o famoso NT, né? Que é para not, né? Isn't, hasn't, né? Nós temos o RE, né? Que é para are, né? They are, we're, you're, né? Nesse caso aqui é o caso interessante, né? Esse apóstrofo D, ele pode servir para três coisas, né? Had, would, did, né? Por exemplo, what do you do? Né? What did you do? What did you do, né? What did you do, né? Em vez de colocar o did, né? Você pode colocar o did, né? Porque eu sei que isso aqui é um did, né? Na verdade, eu não tenho tanta certeza, né? Iria depender do contexto, do porquê eu fiz essa pergunta em primeiro lugar, né? Mas esse apóstrofo D também poderia ser would, né? What would you do, né? Poderia ser um modal que transforma qualquer verbo no futuro do pretérito. Que você faria, né? Aqui é o que você fez, né? É, mas também, né, eu posso usar aqui nesses casos de had, que seria mais um past perfect, né? Aquele que é passado do passado, né? Sei lá, por exemplo, né?
What, né, had you done before before she came? O que tinha você feito antes de ela chegar, né? Ou antes que ela chegou, né? Lembre-se que é um passado de um passado, né? Então eu posso reduzir isso aqui para uma posso foder também. What had you done before she came? Né? Então, tem que se ligar nisso, né? Porque como é que eu sei que isso aqui seria de fato um had, né? Um participle, né? Porque o verbo que vem em seguida está na sua forma particípio, né? Como é que eu sei? Fui lá naquele conjugador reverso, né? E eu sei disso aqui. I do, I did, done. Né? Se vem um particípio depois de um apóstrofo D, não tem como ser um modal, porque após modal não existe verbo conjugado, né? Só verbo no infinitivo sem o to. Mesma coisa para o auxiliar did, né? Que vai exigir o verbo na sua forma neutra, virgem, né? Mas se você coloca aqui o verbo na sua forma infinitiva, infinitiva não, particípio, né? Com certeza isso aqui é a estrutura de um past perfect, que é essa aqui, né? Subject, had, participle. É isso aí, galerinha. A gente se vê então na próxima aula. Valeu!